Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 18. Glória a Jesus, é uma noite especial, né? Noite de ceia, mas também noite de milagre, noite de poder. Jesus está fazendo o demônio estremecer. Bênção, né? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ler João capítulo 18, verso de número 12. Nós vamos ler até o verso de número 24. Glória a Jesus. E você permaneça aí, porque é uma unção especial de Deus na casa dele nessa noite. A igreja é lugar de buscar as coisas espirituais. Louvado seja Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, ou amarraram, não é? E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estavam Pedro aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Eu vou ler de novo esse versículo 19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram, o que é que lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. Amém? Deixa sentar. Louvado seja Deus. A vontade era que a gente ficasse louvando a Deus mais. Há uma atmosfera muito boa aqui. E uma certa vez eu aprendi com um pastor que a terra Deus usa a terra como uma espécie de réplica do que vai acontecer na eternidade. Em momentos como esse que nós estamos adorando ao Senhor e sentimos a presença dEle de uma forma tão real, é como se nós estivéssemos desfrutando de um pouquinho da glória do Senhor que nos aguarda para todo sempre. Meus amados irmãos, esse texto me chamou a atenção, e a gente vê muitas mensagens em cima disso, mas essa semana eu passei meditando sobre o julgamento de Jesus. O que nós podemos aprender com o julgamento de Jesus? Hoje é uma noite especial, porque é a ceia do Senhor, e para os cristãos, para os servos de Deus,
Hoje é um dia muito especial. Então, mas é especial também porque nós estamos recebendo aqui um conjunto de jovens, de adolescentes, que fizeram uma imersão. Eu só vou fazer um parênteses aqui, os irmãos que estão com os controles do ar, esses ar de vez em quando fica só ventilando, dá uma olhada aí, pode colocar todos no máximo, está fazendo calor, os irmãos estão sacudindo assim, então vê aí onde que estão os controles, dá uma andadinha discreta aí, bota tudo no máximo, bem? Voltando aqui para a mensagem, desculpa irmãos, porque o templo tem que ficar confortável, para a gente não desligar do trono da graça. E olha só, meus irmãos, eu estava dizendo que é uma noite especial porque nós recebemos aqui, estamos recebendo de volta. Quando eles saíram sexta-feira, nós estávamos aqui, agora estamos recebendo de volta esse grupo de jovens e de adolescentes. Eu tenho certeza que o mundo corporativo, as grandes empresas, aprenderam com a Igreja de Cristo, um negócio que eles fazem com os CEOs das empresas, né? Quando eles precisam dinamizar alguma coisa, quando eles precisam incrementar alguma coisa, eles pegam o corpo gerencial, o corpo diretivo da empresa e leva para uma imersão. Aí a pessoa fica ali um dia, 2, 3, às vezes uma semana, dependendo do assunto, e eles voltam de lá motivados. Eu tenho certeza que alguém que era crente viu esse negócio na igreja e levou isso para o mundo corporativo, porque retiro, esses momentos que você tira para passar com Deus, eles são como uma espécie de fortalecimento das nossas atitudes, das nossas estratégias, das nossas experiências. O que somos nós sem as nossas experiências, principalmente nossas experiências com Deus? São as experiências que norteiam nossa vida, são essas experiências que nos aprumam no caminho, são essas experiências que fazem com que nós tomemos decisões sábias. E que bom que a igreja inventou esse negócio, porque eles foram para lá, a gente chama de retiro, mas como a De Cruz é cultura, nós vamos chamar de imersão. Fizeram essa imersão e agora voltam renovados, animados. Se tinha algum desviado, se tinha algum desanimado, e eu sei que tinha, porque eu disse aqui para alguns irmãos na saída deles, então certamente vocês perceberam e encheram o coração de esperança, e agora estão sabendo do que Deus faz, de fato, daquilo e do prazer que o Senhor pode nos proporcionar, ainda aqui na terra, sem necessidade de nós nos envolvermos com o mundo, sem necessidade de nós nos contaminarmos com o pecado. E voltando para o julgamento de Jesus, eu fico imaginando o que faz Deus, ou o que motivou Deus a sair da eternidade, entrar no tempo, para vir viver aqui as mazelas que nós vivemos cotidianamente, as mazelas da maldade humana, as mazelas da perdição, as mazelas do pecado que contaminou todas as criaturas. E eu fico pensando, o que fez Deus fazer isso? Mas o primeiro hino que nós cantamos aqui nesta noite, responde aquilo tudo, é o amor. Eu comentei com o pastor Daniel, disse, quem escolheu os hinos não sabe a mensagem que eu vou ministrar. Os 2 hinos cantados tem a ver com o texto que eu li, com a mensagem que nós estamos ministrando. E é claro que também os hinos cantados pelos jovens, os 2 testemunhos dados aqui, esse hino abençoado, cantado por Davi. E meus irmãos, é impressionante como o cotidiano da vida tem capacidade de turvar as nossas vistas, para nós não compreendermos a realidade do céu, a realidade da salvação, a realidade de Deus, para nós não compreendermos a importância da comunhão com o irmão, a importância da
comunhão com Deus, da importância da comunhão com a igreja. Impressionante isso. Veja bem que antes de dizer qualquer coisa, era impressionante porque os judeus, seja eles do grupo dos saduceus, seja eles do grupo dos fariseus, sejam eles do grupo dos essênios, ou de outros pequenos grupos que existiam por lá, naquele momento da história, que liam tudo sobre Jesus, nos cânticos, nos salmos, nos livros do profeta Isaías, no próprio Pentateuco. O texto que o pastor Genildo leu de introdução tem uma palavra profética. Tem uma palavra profética que Ana, inspirada, começa a glorificar a Deus e louvar a Deus. E de repente, o Espírito Santo a usa. É só você voltar no texto que ele leu, você vai perceber uma palavra profética naquele texto. Uma frase profética de coisas que haviam de acontecer. Mas é impressionante como, se nós não ficarmos atentos e obedecermos a Cristo, que mandou o tempo todo, vigiai e orai, nós vamos perdendo a percepção dos acontecimentos, dos fatos que estão ao nosso redor. E nós, como igreja, nós somos levantados para não deixar o mundo se perder. Por isso, nós somos sal. Nós fomos levantados para o mundo não andar na escuridão. Nós somos luz. E eles, mesmo vendo o que Jesus fez, não perceberam que ele era Deus, ou que ele é Deus. Jesus, quando ele foi ser preso, se você voltar no texto que eu li, ali no versículo 2, por ali, quando eles chegam e perguntam quem é Jesus, Judas Iscariotes já tinha combinado que iam entregar Jesus, mas mesmo assim alguém perguntou quem era ele, ele responde assim: eu sou. A Bíblia diz que todos caíram, porque quem disse eu sou, foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é impressionante porque eles foram ali para prendê-lo, e mesmo vendo esta cena, e mesmo vendo ele restituindo a orelha do guarda de forma sobrenatural, eles não perceberam com quem que eles estavam lidando. Os próprios discípulos de Jesus, ao vê-lo preso, a Bíblia também diz que todos eles fugiram. E nós estamos vivendo um tempo, como diz, cheio de Deus o irmão, tempo de cumprimento de profecias, de cumprimento de promessas. E nenhuma profecia hoje vem dissolver, desmanchar, retroceder aquilo que Deus já disse, que está registrado na sua palavra. E meus amados irmãos, a manifestação da glória de Deus foi tão grande quando Jesus disse, sou eu, que a Bíblia diz que os soldados literalmente caíram por terra. Mas mesmo vendo essas manifestações sobrenaturais, mesmo vendo leprosos sendo curados, cegos enxergando, mesmo vendo mortos ressuscitando, eles continuaram achando que estavam cumprindo a vontade de Deus, mas cerceando, prendendo e matando, na mente deles, o próprio Deus. É por isso que servir a Deus
é estar disposto a estar todo momento vigilante e compreendendo sempre que o Evangelho é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que são servos fiéis do Senhor. E veja bem, o julgamento de Jesus teve 6 etapas. 3 no ambiente religioso e 3 no ambiente de governo. 3 julgamentos dos judeus e diante das autoridades religiosas judaicas e 3 diante das autoridades romanas. O julgamento de Jesus passou por essas 6 etapas. E é importante num dia como hoje, tem aqui um pão, tem aqui um cálice, que nós vamos orar, e eles, depois da oração, vão simbolizar o corpo de Cristo rasgado, o sangue de Cristo vertido, e nós vamos participar dele como nos ordenou Jesus. Então nós precisamos estar atentos, para não cometermos os erros que aquele povo, que foi levantado por Deus por meio de Abraão, e aí vocês conhecem toda a trajetória dos hebreus, e quem não conhece, leia Flávio Josefo, a história dos hebreus, que você vai entender tudo. A gente fica achando, como é que eles não entenderam? Mas quando nós começamos a fazer essas perguntas, nós voltamos para os nossos dias atuais, e vamos perceber que a história está repetindo, e se repete ciclo após ciclo. Jesus, depois que é preso, ele é levado perante Caifás. A religião já estava pervertida pelo Estado, pelo Império Romano, e o Império Romano tinha destituído Caifás como sacerdote, coisa que no judaísmo original era impossível de acontecer, e tinha estabelecido Anás, isto é, quem indicou o sacerdote foi o Império, não foi Deus. Diferente das instruções contidas no livro de Levítico, diferente das instruções repetidas no livro de Deuteronômio, que Deus estabelecia não só as vestes, mas o perfil de cada sacerdote, de cada sumo sacerdote. Mas Jesus então chega diante de Anás. Ele tinha sido deposto pelos romanos, mas os judeus continuavam tentando prestar alguma honra para ele, porque para eles, uma vez sumo sacerdote, o cargo era vitalício. E aos olhos dos judeus, ele continuava como sumo sacerdote. Mas quando nós começamos a perceber a Bíblia e compará-la com o Antigo Testamento, naquilo que estabelecia a lei, nós sabemos que aquele julgamento diante de Caifás não foi um julgamento verdadeiro, não foi um julgamento legal. Primeiro que o Sinédrio não tinha sido convocado, mas Caifás Anás, o primeiro julgamento foi diante de Anás, que foi deposto pelo Império Romano. Eu só troquei aqui o sumo. Caifás era o sumo sacerdote ordenado pelo Império Romano, Anás era o sumo sacerdote deposto pelo Império Romano, e que os judeus o tinham como. E ele então começa a buscar em Jesus palavras que o condenasse. Na verdade, Anás interroga Jesus. Jesus sabia que aquele julgamento não era legal, porque julgamento que tinha como objetivo de morte tinha que durar pelo menos naquela lei, pelo menos 2 dias, e o Sinédrio tinha que ser convocado. Mas
Anás chama Jesus. Anás queria saber de uma coisa: o tamanho dos seguidores de Jesus, quantos eram? Qual a disposição deles de lutar pelo seu mestre? Essa era a intenção daquele sacerdote deposto. Ele queria conhecer as estratégias de Jesus. Na verdade, nós sabemos que quando nós tentamos usar de armas carnais, ferramentas carnais, para as coisas espirituais, a possibilidade de nós estarmos errando, escarnecendo e pecando é enorme. Prestem atenção nisso. A Bíblia já nos disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A Bíblia nos ensina, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos ensina aqui quais são as nossas armas. Quando eu vou lá em Efésios no capítulo 6, eu entendo quais são as armas que estão à minha disposição para batalhar. E não somente isso, mas Paulo nos ensina que a nossa batalha é contra as hostes celestiais da maldade. Quando Anás percebe nesse julgamento que Jesus não tinha mais ninguém, porque todos o abandonaram, mas percebe que não era muito objetivo o crime, ele amarra Jesus novamente. Jesus já tinha nesse momento sido espancado e manda Jesus para Caifás, que era o sacerdote que o Império Romano tinha indicado. Prestem atenção na história. Ele consegue 2 falsas testemunhas que nesse julgamento depõem contra Jesus. Caifás pergunta para Jesus se ele era o Messias. Jesus confirma. Caifás conclui que Jesus então era culpado pelo crime de blasfêmia, portanto, digno de morte. Mas os judeus não tinham autorização do Império Romano para matar ninguém. E não só isso. Se Caifás tivesse ali determinado a execução de Cristo, mesmo se o Império Romano tivesse instituído isso, caminha comigo aqui nessa mensagem, eles não iam matar Jesus. Pastor, por que o senhor afirma assim? Porque o profeta Isaías já tinha profetizado, o profeta Jeremias já tinha profetizado de qual morte Jesus ia morrer. E a condenação judaica de morte era por apedrejamento, e não morte de cruz. A crueldade da crucificação era um tipo de morte do Império Romano. Jesus então passa por Caifás, e de Caifás Jesus é encaminhado por Sinédrio. Agora presta atenção no negócio que eu vou dizer para você. Há algumas profecias da Bíblia que você deve se esforçar com toda a sua força para que elas não cumpram em você. Era profetizado que alguém haveria de trair Jesus, mas podia ser qualquer um dos 12. E quem mordeu a isca da vaidade humana foi Judas. A Bíblia diz que alguém ia trair por 30 moedas de prata, mas não disse quem. A Bíblia diz que Jesus seria injustamente condenado, mas não disse quem condenaria. Presta atenção nessas coisas, porque Jesus disse que muitos dirão em seu nome nós expulsamos demônios, falamos outras línguas, fizemos isso, fizemos aquilo, e Jesus vai dizer assim: eu não conheço vocês, quem são vocês mesmos? Porque eu não lembro de vocês fazendo a imersão, indo para o retiro, eu não lembro de vocês me buscando, eu não lembro de vocês clamando pelo revestimento de poder do alto, eu não lembro de vocês me pedindo para fortalecer-vos
para que vocês pudessem fazer o meu reino expandir, para que vocês pregassem a minha verdade, o meu evangelho, para que vocês pudessem anunciar que eu deixei a eternidade, entrei no tempo e passei por toda esta humilhação, este sacrifício sendo Deus. Eu não lembro de vocês. Sim, mas nós fizemos. Não lembro. Não tem um registro aqui. Vou fazer uma alegoria, né? Não tem aqui no livro das obras. Deve ser tudo de ouro, né? Tudo muito bonito. Não lembro aqui, não estou encontrando esse nome. Quando eu faço aqui retroajo no tempo, porque tudo que acontece na terra tem o controle de Deus, e nós, cada um de nós, seja no tribunal de Cristo, ou no tribunal do grande trono branco, nós vamos ver tudo. Mas eu não me lembro. Eu não lembro de você de um coração cheio de amor, chorando para que Deus salvasse alguém, para que eu salvasse alguém, para que o meu espírito fosse lá e convencesse do pecado, da justiça e do juízo. Eu não lembro de você deixando de fazer qualquer coisa que fosse para me servir. Nesse período, aqueles que deveriam apresentar Deus para a humanidade, estavam contaminados pela vaidade, pelo poder humano. E há 2 meses atrás eu ministrei aqui justamente sobre isso. Como que o diabo sabe que nós temos sede de poder, sede por posições, e como ele usou essas ferramentas, porque Jesus era homem, 100% homem, 100% Deus também. Mas como ele procurou usar essas coisas para oferecer Jesus na tentação do deserto, e eu as mencionei aqui há 2 meses atrás, portanto não carece de repetição, mas aquelas autoridades religiosas, que converteram aquilo que Deus estabeleceu como forma de amar o povo e conduzir o povo à plena salvação, no instrumento de poder humano, de poder deles, para dominar as pessoas. E veja que quando Caifás arruma as falsas testemunhas, conclui que Jesus era culpado, como eu já disse aqui, certamente Jesus sabia, porque ele tinha ensinado sobre isso, que ele naquele momento se transforma em um bem-aventurado, porque ele, enquanto homem, foi condenado por falar a verdade a respeito das coisas celestiais. Eu vou dizer de novo, Jesus foi condenado nessa segunda fase do julgamento, por falar a verdade sobre as coisas espirituais. Lá nos anos 80, quando eu comecei a ter noção do que era servir a Deus, a gente não sofria esse tipo de perseguição. A perseguição era muito mais de bullying, de zombaria. Lá vai os crentes, esses crentes, irmãs. Hoje é diferente. Hoje você é pressionado para deixar de falar a verdade do Evangelho. Hoje você é pressionado para relativizar a verdade do Evangelho. Jesus também foi. Ele não negou o plano de salvação de Deus. Ele trabalhou para que ele morresse da morte que ele precisava morrer, por mim e por você. Mas, e o tempo de defesa do Evangelho chegou. Eu quero dizer isso para vocês que estão cheios de Deus aí, chegou o tempo de defender o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que pareça loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus.
Aleluia. Mas, meus irmãos, eu vou resumir. O Sinédrio, então, se reúne pela manhã e confirma o veredito de Caifás. E diante do Sinédrio, Jesus reconhece que ele era filho de Deus e declarou que sentaria à destra do Pai. Aquele povo que conhecia a Torá desde os 12 anos de idade, eles não conseguiram identificar Jesus. Como que nós somos dispersos? E a minha oração por vocês nesta noite é que amanhã, quando a rotina voltar, vocês esqueçam de todas as experiências que vocês viveram em 2 dias e 2 noites. Não pode esquecer, não deve esquecer, elas devem ir com vocês para todo sempre. No momento da disputa, da luta, da fraqueza, vocês lembrem que teve um dia que vocês sentiram uma sensação inexplicável, e esta sensação era a manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus em você. Aleluia! Louvado seja Deus. É por isso que a gente não esquece nunca o dia que a gente é batizado com o Espírito Santo. Ninguém consegue esquecer. O dia que você é batizado também, você nunca vai ter dúvida. Quando alguém perguntar, você sou. Não tem dúvida. Teve um dia que eu alegrei. É uma experiência inexplicável. Inexplicável. O Sinédrio, então, Anás, Caifás, o Sinédrio. E veja bem que eles não podiam matar Jesus, porque o Império Romano tirou do judaísmo o poder da sentença de morte. E eles, então, se reúnem, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, para formar um conselho para matar Jesus. Na cabeça deles, Jesus era uma ameaça ao poder que eles detinham. Olha como a natureza humana nos afasta dos propósitos e da vontade de Deus. Na cabeça dos príncipes do sacerdote, daqueles que foram levantados desde Abraão para apresentar a Deus para a terra, Jesus, o Filho de Deus, quem eles viram a ponto de Nicodemos dizer assim, Nicodemos era um deles, dizia assim: ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Mas teve que encontrar com Jesus em segredo, com medo da retaliação dos seus pares. E veja bem, meus irmãos, veja bem, eles então, percebendo que não podiam matar Jesus, resolvem colocar Jesus diante das autoridades romanas, para que as autoridades romanas assim o fizessem. E a Bíblia diz que eles amarraram Jesus e levaram para entregar para Pilatos. Depois Pilatos manda para Herodes, depois Herodes devolve para Pilatos. 3 fases, 3 momentos, 3 diante das autoridades religiosas judaicas e 3 diante das autoridades romanas. Na primeira audiência, Pilatos percebe claramente que os judeus só queriam a autorização para matar a Cristo. E não tem como dizer isso sem lembrar da palavra profética: ele veio para os seus, e os seus os rejeitou. Ele veio para o que eram os seus, ele veio para os judeus, mas os judeus não quiseram Jesus. Ninguém que tinha acesso à Torá, ninguém que tinha acesso à palavra de Deus,
estava compreendendo nada. É claro, com algumas exceções, como Simeão, como Zacarias, como a família mais próxima, a parentela de Jesus, como Marta, como Maria, como os seus discípulos, mas eles foram embora. Jesus agora estava sozinho, abandonado. E para que Jesus fosse morto pelo Império Romano, segundo as leis romanas, ele precisava ser acusado de traição. Jesus precisava ser acusado de traição. E eles chegam para Pilatos, Pilatos interroga Jesus, percebe que Jesus era inocente. Mas aí de novo, na natureza humana, vale a conveniência, não é a verdade. Muitas vezes nós fazemos coisas que a gente sabe que está errado, mas a gente faz por conveniência. Cuidado, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Pilatos, então, vendo que Jesus era inocente, faz uma pergunta para os judeus: que acusações trazeis? Isso, eu não preciso falar muito sobre isso aqui, porque nós ficamos um trimestre inteiro estudando sobre o Sermão do Monte, com aulas maravilhosas aqui, e aprendemos sobre o julgamento. Não julgueis para não seres julgados. E Pilatos pergunta para os judeus: qual é a acusação que vocês trouxeram? Se eles dissessem que a acusação era porque Jesus era o Messias, Pilatos ia dizer: não me incomoda esse negócio, é problema seus. Mas eles então tinham que acusar Jesus de traição. E eles mesmos passaram a dizer que Jesus estava dizendo, e Jesus nunca disse isso, que Jesus estava se intitulando rei, e era crime no Império Romano alguém querer ser rei. Mesmo eles tendo tentado Jesus, mostrando a moeda e perguntando a Jesus se era digno pagar o tributo, e Jesus disse: dai a César o que é de César. Ao poder humano, ao poder político humano, entrega, isso é deles, então presta obediência. Agora dê a Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus. A Deus o que é de Deus. Pilatos então disse: olha, vocês podem levar ele e julgar ele conforme a vossa lei. Pilatos disse: essas acusações que vocês estão dizendo aí não me diz respeito. Aí os judeus respondem: mas para nós não é lícito. Na sua jornada de cristão, e o culto de ceia sempre é um culto de reflexão, fique sempre atento, porque ao longo da nossa jornada nesta terra, nós seremos volta e meia tentados a agir pelos nossos próprios interesses e as nossas próprias convicções, esquecendo o que a Bíblia nos ensina. Quem decide viver com Cristo e por Cristo, deve viver conforme a Bíblia nos ensina. Jesus, nessa audiência com Pilatos, e eu já vou procurar encerrar, a gente continua isso no outro dia. Nessa audiência, Jesus faz uma das revelações mais fantásticas da terra, que eu ali na minha tenridade, dando os meus primeiros passos em Cristo, o dia que eu li esse negócio, aquilo internalizou na minha alma e no meu espírito, porque diante da acusação, Pilatos pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus quer saber qual é a motivação de Pilatos, porque se Pilatos estava fazendo uma pergunta como se ele fosse o Messias, não tinha problema, ele não seria incriminado por aquilo pelo Império Romano. Mas se a pergunta era proveniente do próprio Pilatos, e se fosse uma acusação, Jesus sim seria condenado. E Jesus pergunta para ele: você está falando isso de você mesmo ou você ouviu isso de alguém?
São respostas sábias, vindo de Deus, que nos dão a saída para os momentos difíceis da vida. Bom, Jesus então fala assim: olha, o meu reino não é deste mundo. Tudo que vocês viveram no retiro, tudo que nós vivemos nesta terra, na nossa vida cristã, não são coisas desse mundo. O rei que nós servimos não é deste mundo. O rei do qual nós somos servos não é deste mundo. O rei do qual nós fomos feitos ministros não é deste mundo. Ministro é aquele que serve, não é desse mundo. A origem não está aqui. O reino de Deus, o evangelho de Cristo, a vinda de Jesus aqui, todo esse processo de julgamento, não foi para dominar o sistema desse mundo. Deus nunca quis estabelecer um governo teocrático, político nesta terra. Nunca. Ele levantou um povo. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele, pois terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai, poderás então dizer, sou um dos tais. Isso. Jesus nunca quis dominar o sistema desse mundo, porque para fazer isso ele podia ter feito uma aliança com Satanás. E aí ele ia ter todos os reinos da terra, toda a glória desse mundo. E eu quero dizer para você não cair na mesma armadilha de Judas Iscariotes. A grande decepção de Judas é porque Judas, quando começou a seguir Jesus, Judas achou que Jesus ia tomar o poder, ia destruir o Império Romano, seria imperador, e ele teria um cargo de grande relevância. Quando ele percebeu que ele começou a ouvir Jesus, a cada mensagem de Jesus, a cada resposta de Jesus, ele ia ficando mais decepcionado. Quando percebeu que não ia ganhar nada, resolveu ganhar 30 moedas de prata. Muitos vêm para a igreja, porque começam a ouvir testemunhos que alguém veio e a empresa cresceu, alguém veio e ele passou no concurso, alguém veio. Não faça isso, não faça isso. O evangelho de Cristo te garante vida eterna, eternidade na glória, gozo para sempre. Mas diz que nesse mundo você vai ter aflição. Não lastime, não murmure diante da circunstância adversa da vida. Deus está te preparando, te aperfeiçoando, te burilando, para você viver na eternidade, para você reinar com Cristo, aí sim neste mundo, durante 1000 anos. Aleluia! Não se decepcione com seus sonhos frustrados. Não se decepcione, não se desespere com as coisas que não deram certo. Se preocupe em ter comunhão com Deus. Se preocupe em ter comunhão com Deus. É porque isso é que vai te conduzir até a glória. É isso que vai te conduzir até a glória. No momento que Jesus veio à terra, não tinha mais jeito. Por isso que a gente canta, e a Bíblia diz que ele deixou o esplendor da glória para vir ao mundo aqui, e estava só, e ferido no Gólgota para dar a sua vida por mim. É assim que a gente canta. Jesus nos ensina, lá inspirando Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas, ou as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas.
Você que está aqui nesta noite, busque se revestir do poder de Deus, porque uma vez revestido, todas as fortalezas que estão armadas contra você, para tirar de você a esperança do céu, a esperança da vida eterna, para tirar de você o verdadeiro valor do sacrifício vicário de Cristo, cheio de Deus, elas caem. Cheios de Deus, elas caem. Deus sabe a quantidade de levantes e das coisas que já levantaram contra a minha vida. Clélia e meus filhos sabem de algumas. Deus sabe a quantidade de levante que já aconteceu, ou se já levantaram contra você para te tirar da presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, você está aqui nesta noite, porque Deus lhe deu as armas do céu, para destruir fortalezas. É porque às vezes você não percebe. Às vezes você não percebe. Mas Ele não só está batalhando por você, mas quer te dar e tem te dado armas espirituais poderosas. É isso que faz você estar aqui nessa noite. Como disse o pastor Genildo, né? Prazer momentâneo, ele ia estar no forró, né? Aqueles bailes lá, maluco lá, né? Jesus vai para a presença de Herodes. E Herodes interroga Jesus rapidamente, os irmãos sabem do que aconteceu com a esposa dele. E Jesus fica em silêncio, responde nada. A mulher dele fica com medo e ele devolve Jesus para Pilatos. Pilatos não queria condenar um homem inocente. Pilatos não queria condenar Jesus, mas é claro que vai ter que responder, porque ele é que tinha autoridade de libertar Cristo. Ele vai ter que responder, porque... Mas presta atenção, eu já vou encerrar a ministração, para nós participarmos da ceia. Já tentei fazer isso aqui alguns minutos antes. Mas quando Pilatos vai começar a conversar com os judeus, irmãos, eram eles que estavam esperando o Messias. Eram judeus, era Anás, Caifás, era eles que estavam esperando Cristo. Eles estavam esperando o Messias. Mas quando Pilatos pergunta para eles, olha, eu não quero condenar um inocente. Ao mesmo tempo, a conveniência política fazia com que, e ele era movido por elas, que ele ouvisse os judeus, porque ele não queria outra revolta no governo dele. A revolta custava caro, porque ele tinha que pegar soldado, mandar soldado e conter, ia ter que gastar dinheiro, ia perder súditos, ia perder tributo. Ele não queria isso. Então, ele começa a perguntar aos judeus, e aí não era Anás, Caifás, a Bíblia diz que era uma multidão. E aqueles que esperavam Jesus começam a gritar assim: crucifica-o. Você não vai conseguir se colocar no lugar de Cristo, porque Cristo veio salvar aqueles que estavam dizendo que Ele deveria morrer. Eles não entenderam nada. Quando a gente não busca ter comunhão com Deus, a gente não entende nada. A gente vive daquilo que acredita a multidão. E a multidão dizia: crucifica-o. Olha, ele disse que é rei. Eles apertaram Pilatos. Ele disse que é rei, e é crime alguém dizer que é rei, porque só há um rei que é César. E a multidão gritava: crucifica-o. Cuidado com a multidão, cuidado com a roda dos escarnecedores.
Cuidado com o caminho dos pecadores. Porque aquela multidão, ou no meio da multidão, aquele povo foi se empolgando, porque era uma diversão matar alguém. Eles só não imaginavam quem eles estavam condenando. E eles dizem uma frase que ecoa no universo até hoje: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Nunca mais os judeus tiveram paz na terra. Nunca mais os judeus tiveram paz na terra. Menos de 50 anos depois, a tradição diz que quando eles resolvem destruir o templo, e o Império Romano investe contra os judeus, que faltou árvore em volta de Jerusalém para enforcar judeus. E é claro que todo mundo sabe que ao longo da história, eles foram traídos por muitas nações, tiveram que dispersar e ir pelo mundo afora, apesar da profecia que eles voltariam. E apesar de Jesus ter dito: olha, observe a figueira, quando os brotos no verão, ele estava dizendo da Constituição do Estado de Israel em 1948, isso é profecia. Mas quase 2000 anos de sofrimento, nunca mais os judeus tiveram paz. Vive ali, encurralado, com medo da bomba atômica do Irã, com medo dos mísseis do Hezbollah. Mas foram eles que disseram que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Mas eu quero te lembrar de um negócio, de uma coisa para você glorificar, levantar, gritar. Este sangue te purificou de todo o pecado. Aleluia. Este sangue te transforma, te purifica, te limpa. Este sangue te deixa em condição de entrar no lugar que, se bem soubesse, a humanidade queria estar lá de forma permanente, diante do trono de Deus, na presença de Deus, na presença de Deus. Todo mundo sabe que tem o trono, e que os anjos estão lá dizendo um para o outro: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. É preciso desejar ir para lá, é preciso desejar estar lá. Este sangue que escorreu na cruz do Calvário, ele te deixa apto a falar com Deus, a conversar com Deus, a clamar a Deus, a orar a Deus. Este sangue tem poder para curar, para libertar, para transformar, para mudar a vida. Há poder no sangue de Jesus. É a única coisa que recua Satanás. É o nome de Jesus, é o poder que há no sangue de Jesus. Recua Satanás. Ele levanta e em nome de Jesus cai. Em nome de Jesus cai. Eu quero que você fique de pé por um minuto. Louvado seja Deus. Não dá para terminar. Rejeitar Jesus gerou uma consequência. Rejeitar Jesus gerou uma consequência sobre a nação judaica. Imediatamente, ou menos de 50 anos depois, eles já estavam sofrendo esta palavra que eles mesmos pronunciaram. Eles gritavam para Pilatos: olha, se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. E estavam falando aquilo de Jesus. Eu fico imaginando Jesus ouvindo essas coisas. E ele sabendo que, se o reino dele, como ele disse para ele,
Se o reino dele fosse desse mundo, os servos deles iam batalhar por ele. Mas Jesus sabia que bastava uma palavra dele e o Império Romano desaparecia. Na verdade, bastava uma palavra dele que o planeta Terra desaparecia. Bastava uma palavra dele naquele momento de sofrimento que a humanidade desaparecia. Mas Jesus olhou para aqueles que o acusavam, para aqueles que o condenavam, e os amou. Jesus olha para cada um de nós hoje e vê as nossas negligências, nossas falhas, nossos pecados, e Ele vai dando sabedoria, estratégia. Aí você vai para o retiro, aí você vem para o culto, aí você tem uma experiência com Deus e você vai se fortalecendo, porque Jesus olha para mim e para você e nos ama. Jesus nos ama, Ele ama você, e Ele quer levar você para o céu, para viver a eternidade com Ele, para viver a eternidade com Ele. Por isso, meus irmãos, mesmo abandonado, chicoteado, com a coroa de espinho, né? Corpo rasgado, diversas dores, e não só a física. Eu fico imaginando, tentando imaginar, a gente não consegue fazer isso nunca. Jesus olhando, dizendo assim, mas era esse povo que eu quero salvar, e olha o que eles estão fazendo comigo. Eu fico pensando assim, Jesus olhando para aqueles sacerdotes, para aquela liderança religiosa, para o sinédrio, e ao pensar assim, e meditar nisso, eu cunhei uma frase aqui que eu quero encerrar antes de orar por você. Saiba de uma coisa, você é servo de Deus, o sangue de Jesus te purificou, te trouxe aqui, mas nossas pretensões individuais, da mesma forma que Anás tinha pretensão, Caifás, os príncipes, de continuar dominando, subjugando o povo, pela lei que eles construíram, pela lei que eles interpretavam. Eu quero dizer para você que a pretensão individual deles, ou daquele grupo, não prevaleceu. As nossas pretensões individuais ou congregacionais não vão mudar o plano de Deus para salvar o mundo, não vai mudar o plano de Deus para salvar você. Nenhum poder humano tem capacidade de superar o amor de Deus por mim e por você. Nenhuma maldição de pai, de mãe, nenhuma maldição de colega, nenhuma maldição de filho, nenhuma maldição de seja qualquer pessoa que seja, vai tirar o amor que Cristo tem por você. Não importa o que te disseram, não importa o que te falaram, Ele continua te amando, e o sacrifício dele foi único, perfeito, definitivo, vicário, substitutivo. Ele sofreu, se sacrificou por você. Por isso, ele respondeu Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Pilatos de novo, respondeu o sinédrio, da forma que ele respondeu. Por isso ele suportou o julgamento, mesmo tendo certeza que nenhum pecado ele havia cometido, nenhum. Mas ele, na sua presciência como Deus, lembrou de mim e de você, que passado mais de 2000 anos depois, nós estaríamos reunidos aqui para lembrar disso e glorificá-lo, porque Ele se sacrificou por mim e por você. Lembre disso, diante das adversidades da vida, diante das tentações da vida, lembre disso. Quando você estiver bem, muito bem, lembre de glorificar a Deus, tributar a Deus todo o seu sucesso,
tributar a Deus tudo aquilo que você conquista. Lembre de tributar a Deus toda aquela prova que você vai bem. Lembre de tributar a Deus todo aquele trabalho que você faz bem feito. Lembre de tributar a Deus todo o reconhecimento que os homens têm sobre você. Lembre de tributar a Deus por sua vida ou a sua vida. Entrega de forma definitiva teu caminho ao Senhor. Confia nele. No mais, tudo ele fará. É assim que Deus inspirou o salmista lá no Salmo 37, para dizer: deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor. Louvado seja Deus.